Ele diz: eu vos envio no meio de lobos. Ele está falando das perseguições pelas quais aqueles que anunciam a Cristo passariam, e os perseguidores Jesus chama de lobos. Por cerca de 14 vezes, Jesus chama de lobos os falsos mestres, aqueles que distorcem a verdade do Evangelho para atender o seu interesse. A estes Jesus chama de lobos. E por algumas vezes na Bíblia, Jesus nos orienta que nós devemos ficar vigilantes acerca destes falsos ensinadores. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 15, por exemplo, Mateus 7, versículo 15, Jesus diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está falando daqueles que trazem mensagens falsas, distorcidas do Evangelho. Ainda em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 6, o Senhor Jesus, alertando os seus ouvintes, diz: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí no versículo 16, ele diz, versículo 11, Jesus diz, ainda dentro do mesmo contexto, ele orienta e diz: como não compreendeis que não vos falei, Mateus 16, versículo 11, a respeito dos pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Que fermento é esse? O falso ensino. Os fariseus e os saduceus vinham, confundiam aqueles que ouviam o Evangelho, distorcendo a mensagem que fora ensinada. É incrível que a igreja, e a igreja não me refiro à igreja aqui geográfica, a igreja como um todo está cheia de pessoas que estão sempre jogando um pouquinho de fermento no pão, para confundir, para distorcer, para desviar. Por mais duro, por mais seco que às vezes pareça ser a verdade do Evangelho, é a verdade do Evangelho. Vem para nos confrontar e para nos orientar. Por quê? Porque nós somos cidadãs que pretendem morar no céu. Quem pode dizer amém? Mateus capítulo 24, versículo de número 4, eu estou falando estou lhe explicando quem são os lobos cruéis. Mateus 24, 4, Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 24, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. A coisa é tão autêntica que até os escolhidos podem ser confundidos. Mas o ensino é distorcido. Presta atenção: se faz milagres, mas distorce a verdade do Evangelho, Deus não está nisto. Porque o grande fundamento da fé cristã não está nos milagres que operamos, mas na verdade que aplicamos. Diz se você me entendeu. Então, nós precisamos ficar atentos aos lobos cruéis. Marcos capítulo 8, versículo 15. O Senhor Jesus Cristo volta a falar disso. É incrível como ele repete isso N vezes, dizendo: olhai
guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. De vez em quando alguém me traz perguntas capciosas, pegadinhas sobre a Bíblia. E outro dia um camarada estava me fazendo a pergunta, e enquanto ele construía a pergunta e argumentava para fundamentar, eu disse para ele assim: eu sei exatamente onde você quer chegar, vou lhe deixar terminar por educação. Quando ele terminou a pergunta, eu disse para ele: você está me perguntando porque não sabe ou porque quer armar para mim? Porque quem não tem a resposta não teria construído toda a argumentação que ele construiu para elaborar a pergunta. Porque aqueles que querem a mentira encontram argumentos também para ela. Mas aqueles que absorvem a verdade do Evangelho não precisam dos argumentos para convencê-los, porque já recebeu a verdade pela fé. Os argumentos são para fundamentar a sua convicção. Acautelai-vos, guardai-vos do fermento dos fariseus. Olha bem para mim. Não pensa que pregar uma mensagem assim para mim é confortável. Eu falei com Deus hoje à tarde, disse: não, peraí, deixa eu pregar uma mensagem daquelas assim, de estímulo, de fé, para o povo vibrar. Vocês não fazem ideia da guerra que eu entrei, da confusão mental que eu entrei hoje à tarde. Mas acontece, eu quero que vocês prosperem muito, que vocês tenham ânimo, tenham fé, superem as crises, eu quero. Mas eu quero também que vocês cheguem no céu. E principalmente isso. E quando eu descobri que antes de vocês comparecerem diante de Deus, comparecerei eu. Porque Jeová vai me chamar e dizer assim: Josué, vamos lá conversar sobre o que você ensinou para o rebanho que eu te confiei. Vamos trocar umas ideias para ver o que você passou para eles. Então, esse não é o tipo de mensagem que é confortável pregar, mas é o tipo de mensagem que é necessário. Eu e você precisamos estar atentos ao que Jesus chama de fermento, veneno dos fariseus. Marcos capítulo 12, versículo de número 38, Jesus diz assim: guardai-vos os escribas, que gostam de andar com vestes compridas e dais saudações nas praças, e dos primeiros assentos nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e por pretextos fazem longas orações. Esses hão de receber maior condenação. Jesus está falando aqui, deixa eu traduzir em miúdos, como dizia minha avó, traduzir em miúdos. Jesus está falando da hipocrisia religiosa, que revela uma espiritualidade exacerbada, mas na prática não passa de podridão de alma, que revela superioridade espiritual, mais santificação do que os outros, que revela uma moralidade superior, mas no íntimo nada disso procede. Aí ele diz: guardai-vos destes. Quem são os lobos cruéis? Falsos ensinadores, falsos mestres. Eu poderia lhe dar mais umas referências, mas deixa eu agilizar no tempo. Portanto, aqueles que ensinam o Evangelho de forma distorcida para atender o seu bel prazer, são chamados por Paulo de lobos devoradores. Diga comigo: Senhor, afugenta desta casa os lobos. E presta atenção, estamos falando daqueles que ensinam,
seja no púlpito, seja na escola bíblica, seja nos corredores, seja nos bastidores, distorcendo o evangelho para causar confusão na mente daqueles que desejam aprender a palavra do Senhor de maneira pura, de maneira plena e de maneira absoluta, segundo aquilo que está escrito. Só que Paulo fala de dois grupos de invasores na igreja. Primeiro ele fala dos lobos cruéis, depois ele fala dos homens perversos, impostores, que movidos por ambição, vaidade, desejo de poder, utilizam o seu poder de influência para fazer discípulos não para Cristo, mas para si. Gente que se apropria da alma da igreja como se as ovelhas tivessem sido compradas pelo seu sangue, quando na verdade foram compradas pelo sangue de Jesus. Compradas pelo sangue de Jesus. Quando Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo, eu gosto desse texto, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com consciência. Gente que esbanja conhecimento. Eu me apliquei em conhecer para dizer a você que, mas na verdade sabe nada do que está dizendo. Na verdade, se aplicou para ler e estudar, para defender aquilo que ele acredita pessoalmente. Uma das belezas do Evangelho é o poder que o Evangelho tem de confrontar as minhas crenças. Aliás, o Evangelho tem o poder de confrontar as minhas crenças e as minhas conveniências. Aí Paulo diz: alguns se desviaram disto e não sabem nem o que dizem, nem o que afirmam, mas afirmam com convicção. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 4, Paulo diz assim: conjuro-te diante de Deus, diante de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda, prega a palavra, insta, em tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas vão caminhar em busca de fantasias. Fala a verdade, parece com o tempo que nós estamos vivendo? Sim ou não? Eu tenho ouvido tanta barbaridade que às vezes eu fico me perguntando como é que o camarada consegue extrair aquilo e ainda dizer que a Bíblia está dizendo, está aqui, ó, e ele cita o texto. Aí quando ele cita o texto, que você conhece pelo menos o ABC. Quem conheceu o ABC aqui? Você conhece pelo menos o ABC. Aí você percebe que o texto não tem nada a ver, e o indivíduo está forçando, distorcendo, bagunçando, mas dá uma irritação. Mas infelizmente, muita gente vai sendo levada pelos homens perversos e pelos lobos devoradores. A minha oração é que esta igreja desenvolva um crivo de extrema exigência.
pela palavra.